quem trabalha com inovação não pode ser fechado em nenhum tipo de sistema, dogma ou bolha. Eu já fui preso para impedir que uma antena fosse derrubada. Eu já fui preso para impedir que um sigilo de milhares de pessoas fosse quebrado na véspera do carnaval por um motivo meio esdrúxulo. O que se vende da globalização é que vai ser tudo muito fácil, porque todo mundo atua sobre as mesmas regras e a mesma cultura. Vale até a página 2. A gente aprova leis de regulação de tecnologia e internet quando a gente tem algum escândalo. Então, o momento de preciso regular, ele vem na esteira de alguma coisa deu muito errado. O acesso à informação, e isso é calculado pela GSMA, pela ITU, cada mega de banda larga, né, que é o aumento, ele é diretamente relacionado ao aumento de PIB. Então, se eu aumento a velocidade média da internet em 1 mega, eu aumento o PIB do país em 1%. A tecnologia está andando numa velocidade absurda e impressionante. Mas será que as regras estão andando junto? Será que elas conseguem acompanhar? A gente tem tanta coisa hoje, streaming, inteligência artificial, novos modelos de negócio. É para isso que a gente está chamando hoje um convidado que tem mais de 20 anos de carreira, já passou por tecnologia, fala sobre streaming, mercado de vídeo, tem uma bagagem gigantesca e vai tirar todas essas dúvidas da gente e um pouco mais. Eu tô aqui hoje com Rafael Pelon. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o que pode e o que não pode. Obrigado, boa tarde. Um prazer. E, Rafa, muito antes da gente falar sobre streaming, inteligência artificial, legislação, eu queria saber um pouquinho mais de como é o Rafael Pelon, né? Como é que foi a sua carreira? Como é que você chegou até onde você está? Bem, eu trabalho há 20 alguns anos em tecnologia, internet, mídia e entretenimento. A carreira começa trabalhando em operadora móvel no Rio, né, Eu fui um dos que começaram lá na TL no Rio, na privatização de telecom em 99 e 2000. O setor foi privatizado em 97 para 98, né? E a internet tinha começado no Brasil em 95, então era início da internet e privatização do setor de telecom. Então toda aquela revolução acontecendo, muita mudança para tentar trazer o Brasil, né, para a modernidade. O setor era público e era bem parado até então. E isso vem na esteira da Eco 92, e aí a ideia, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, porque eu sabia que uma revolução ou uma mudança muito grande iria acontecer. E aí eu sempre foquei a carreira em trabalhar com empresas de tecnologia, e foquei a carreira em trabalhar com inovação, com disrupção, como, enfim, que a gente ia mudar tudo isso que existia até então. E, enfim, colocar o Brasil no mapa das países com uma condição tecnológica muito maior. E considerando o estado em que o Brasil se encontrava na época, e não só o Brasil, mas os próprios BRICS na época, toda a parte de tecnologia, ela faz a gente avançar etapas. Então, Brasil, Índia, China, até a própria Rússia durante um tempo, a África do Sul, a entrada aí dessa revolução tecnológica, o início desse furacão de inovação, de mudança, ele fez esses países terem um crescimento econômico considerável, e principalmente a população que não tinha acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a muitas vezes, inclusive, a formas de ser mais democrático. Isso tudo permitiu que esses países tivessem alguns saltos. E aí a ideia era participar disso e ajudar a construir essa camada nova aí de sociedade que a gente viria, que a gente vê, né? E depois... e também porque, para quem queria ser advogado,
era um mercado com muita oportunidade, porque a gente sabia que não tinha regras, as regras teriam que ser criadas. Então, como é que a gente ia fazer a criação e a definição tanto do que seriam essas regras de interseção entre direito e tecnologia, isso a gente já sabia que viria, mas eu também tinha muito interesse em trabalhar nos impactos, ou seja, ok, vamos mudar o mundo todo e vai dar um monte de confusão. Como é que a gente vai trabalhar depois nessa confusão? Onde é que a gente vai conseguir, o que afinal a gente vai decidir como sociedade, como país inserido num contexto global, o que a gente vai querer ser quando a gente crescer tecnologicamente. Então, a ideia era essa. Então, se a ideia era essa, realmente funcionou, porque a gente não para de criar confusão no final Exatamente. das contas, né? A confusão nunca termina. E aí o mais interessante é que a gente achava que era uma revolução que duraria aí seus 10, 15 anos, quando a gente... E na verdade, o ciclo tecnológico, ele hoje é um dos únicos da história. A gente fica falando em terceira revolução, quarta revolução, eu não faço mais separações. Eu acho que é uma revolução única, talvez lá na frente os historiadores entendam isso, em que um ciclo de desenvolvimento tecnológico ele permite que a gente fique tendo... a gente simplesmente entrou numa roda que não para. E quando você acha que ela está se assentando, vem outra. Então, semana passada tinha um historiador comentando a revolução da telefonia, ela faz uma curva em S, quando ela se estabiliza, vem a de telefonia móvel, está chegando também no seu S, e aí vem as velocidades maiores de internet com 5G, 4G e por aí vai, e aí vem a inteligência artificial. Então, assim, uma criação, uma inovação cria uma base para algo que a gente não consegue visualizar e que vai aparecendo. A dúvida é se até quando a gente continua com isso. A gente está bem no início dessa curva S, né, para a inteligência artificial, a gente não sabe como é que vai parar ou quando vai parar, mas estamos novamente num ciclo tecnológico que está muito, muito dinâmico, muito fluido. Então, assim, trabalho não nos falta, né? Aí vira essa bagunça. E eu vejo que você entende realmente, não somente da advocacia em si, você entende também de modelo, você entende do mercado, de uma forma geral, você entende de negócios. E você, no entanto, é advogado, que eu acho ótimo, porque torna o seu perfil extremamente diferenciado em relação a outros profissionais do mercado. Mas a advocacia sempre foi uma coisa que brilhou os teus olhos, ou você primeiro foi para a tecnologia, você, não, acho que vai ter uma oportunidade aqui na advocacia, gosto de tecnologia, mas eu gosto dessa parte específica. Como é que foi esse processo? Não, eu sempre fui, eu sou de uma família de advogados, meu avô era advogado, minha madrinha é advogada, meus tios são advogados. Então, se eu não fosse advogado, provavelmente eu trabalharia com geopolítica, ciências políticas. Então, eu sempre fui de humanas. Eu entendo um pouco de programação, mas por conta do trabalho, de tecnologia por conta do trabalho. Mas a ideia sempre foi trabalhar com o que viria de impacto de toda a tecnologia que a gente criou e que a gente colocaria. Então, eu sempre fui para o lado mais humanas e filosóficas. E para entender de negócio é porque eu também... Quem trabalha com inovação não pode ser fechado em nenhum tipo de sistema, dogma ou bolha. Então, se eu quero trabalhar com essa área, naturalmente a gente vai ter que trabalhar entendendo negócios e como viabilizar novos negócios. Tem uma frase muito legal que é que toda disrupção ela é uma traição, porque eu estou traindo algo que existe para criar algo novo. Então... você não pode ter essa premissa para criar algo novo e ter uma inovação se você não entender dos modelos, o que pode, o que não pode, enfim, mensurar riscos. Então, isso me levou naturalmente, por ter trabalhado em várias empresas, para entender e ter uma cabeça um pouquinho mais virada para negócio, né? Principalmente num mundo em que é o nosso hoje, né? Que você tem negócios, empresas que não concorrem diretamente, mas que daqui a 5 minutos podem estar concorrendo, porque no final, por exemplo, no nosso mercado, a briga é por atenção, e a atenção não é um valor que está preso a um determinado produto ou serviço, né? A atenção, ela hoje permeia quase tudo que a gente faz. Então,
num mundo de falta de atenção, em que todo mundo quer a sua atenção, você vai ter todo tipo de empresa concorrendo entre si e vai ter uma série de inovações acontecendo o tempo inteiro. Os advogados eles, enfim, são obrigados a entender desses negócios para conseguirem até, enfim, ter trabalho e sobreviverem. Com certeza. E você realmente conseguiu estar no meio dessas transformações todas, porque você trabalhou no mercado corporativo, você trabalhou na Claro, na UOL, trabalhou no IG também, né? Na época do IG. E eu tenho certeza que você participou, de fato, desses momentos de transformação. Teve algum, assim, que te moldou ou que te influenciou bastante no profissional que você é hoje? Todos tiveram a contribuição, mas provavelmente mais em operadora, ter trabalhado em construção de rede, né? Então, vendo o que é colocar ali a base da antena. Já fui preso por segurar a antena para não ser derrubada, já fui preso para impedir que se quebrasse sigilo de uma antena na véspera do carnaval, enfim, sim, experiências meio loucas, porque tudo era muito novo, ninguém entendia direito o que estava sendo. Preso de verdade? Advogado não fica preso, né? Quando está no exercício da função, a gente é levado para a delegacia e depois você sai, não fica preso. Mas te levam para a delegacia. Mas não é fechado. Não é fechado. Até porque eu estou trabalhando defendendo a empresa, então no exercício da advocacia não é crime defender a empresa. Mas te prendem. Então, E você fica fechado. Não é fechado. Não é. Mas você vai preso e vai para a delegacia e fica lá sentado na sala do delegado esperando a OAB e os outros advogados virem te soltar. Então já fui preso para impedir que uma antena fosse derrubada. Já fui preso para impedir que o sigilo de milhares de pessoas fosse quebrado na véspera do carnaval por um motivo meio esdrúxulo. Então, assim, como outros advogados foram presos trabalhando, defendendo as empresas de tecnologia, porque durante os primeiros 15 anos, desde do início da internet no Brasil, e eu já ouvi isso de amigos juízes, né? Teve agora encontro da faculdade de 20 anos de formado, e aí uma amiga minha me falou: Rafa, e aí, você continua trabalhando com aquele negócio que ninguém entende? E ela é juíza. E aí eu falei, continuo trabalhando com aquele negócio que ninguém entende. A tecnologia no Brasil, o mercado de inovação, a gente, óbvio, tem a nossa bolha aqui, o nosso mercadinho, o nosso mundo, nosso dia a dia, mas dentro do contexto do que é o Brasil e do judiciário, ainda é muito desconhecido. Assim, a grandíssima maioria dos juízes não tem contato com esse tipo de matéria no dia a dia. Não é a realidade do brasileiro trabalhar, atuar ou acionar o judiciário por conta disso no dia a dia. Óbvio que vem aumentando. Temos Marco Civil, Lei Geral de Privacidade, ECA Digital, uma série de regras e regulamentos, mas não é assim, comparando com tudo que o judiciário faz, está longe de ser o dia a dia. Então ainda é um nicho. Você falando isso com alguém de fora, né? Quando você trabalha, e imagina... Isso não deve acontecer os advogados na China, Índia, Rússia também são presos. Tá bom, mas então, advogados da Europa, Estados Unidos... Não, nem tanto, não é tão comum. Agora, nos BRICS, o advogado ser preso faz parte, talvez, das funções, defendendo seus clientes, né? Então, principalmente no início das operações. Isso molda caráter, porque você sabe que você vai ter que ser advogado mesmo, porque vão chegar as consequências de te levarem vão restringir a sua liberdade em algum momento, porque você está defendendo o interesse de alguém. Entre outras mil coisas, enfim. Mas principalmente criar regras em que obviamente você sempre tem impacto. Então, assim, você trabalhar na criação de regras e de políticas que vão impactar a vida de milhares ou milhões de pessoas tem o seu peso. E aí você se habitua ao longo do tempo a esse tipo de responsabilidade, como brincar, enfim, como dormir, e aceitar que isso vai acontecer e que faz parte do show, tá? Que assim, tem uma questão cultural também muito grande, né? Que eu vou até falar de um caso que eu soube, que eu não sabia, não fazia a menor ideia, que na China não é incomum o chefe fazer de um funcionário, pedir para o funcionário carregar bolsa, carregar mala. Sim. E soube até mesmo do chefe que bateu no funcionário, que não é normal isso. Não só na China.
Não é só na China? Não só na China. E aí é muito complicado quando você vai fazer um negócio com uma empresa onde você não conhece tão a fundo a cultura, porque isso pra mim é uma coisa. E olha, eu não faço tanto negócio com a China, mas pra gente, né, como pra nós brasileiros, soa muito, Sim. muito distante, né, da gente. Aí chega o pessoal, aqui no Brasil tá cheio de empresa chinesa e cheio de executivo C-level vindo da China e que chega aqui e acha que consegue fazer as mesmas coisas que faz lá, né? Sim. Como é que... É igual o brasileiro na Copa, quando tá com um monte de gente e coloca a caixa de som no meio da Times Square. Ou então pegar uma garrafa de cerveja e beber no meio da rua. Todo povo, quando se junta um pouquinho mais e tá em grupo, acha que as suas regras originais se aplicam num país estrangeiro, faz parte. Mas imagina um executivo que vai fazer algum negócio em outro país. Sim, o choque de cultura sempre vai ter. E o brasileiro, ele é muito... como é que é a história do Sérgio Buarque de Holanda, né? O brasileiro é o homem cordial. Nós somos muito educados fora, perto de outras populações. Esse choque de cultura faz parte. Agora, o Brasil também, pelo seu tamanho, a gravidade, que eu digo, a quantidade de negócios e gente que a gente tem, ele é muito único, assim como fazer negócio na China não é para qualquer um, fazer negócio na Índia não é para qualquer um, fazer negócio nos Estados Unidos não é para qualquer um, e fazer negócio no Brasil também não é para qualquer um. Então, a gente tem esse trabalho aí que antigamente ficava muito na mão do diplomata, mas hoje muito nas empresas multinacionais, foi algo que nos anos 90 e 2000 era, de certa forma, um choque, até todo mundo se adaptar. Hoje é mais tranquilo, né? Ainda que você tenha muitas regras e aquelas coisas específicas e muito únicas de cada país, todo mundo consegue achar um meio termo. Então, você consegue ali, com algum grau de esforço, negociar com outros povos, outras populações, faz parte. Eu acho isso interessantíssimo. Que no final todo mundo vai achar alguma coisa em comum, nem que seja futebol. Eu acho isso maravilhoso. E, na verdade, eu estava pensando o seguinte, porque quando você trabalha para uma empresa grande, que nem eu trabalhei em empresas que realmente eram multinacionais, Citibank, Texaco, essas empresas, e até mesmo a Intelig, que era de empresas estrangeiras, né? A gente tinha que lidar com cultura. Imagina na Intelig, a gente tinha um dono que era americano, um dono francês e um dono inglês. Isso. Culturas totalmente diferentes, que alguma... Devia sair uma brigalhada no Brasil. Na praia em Botafogo. Da praia de Botafogo. Devia sair uma brigalhada danada nessas reuniões de board. Eu adoraria participar. Mas a verdade é que a gente acabou tendo... O pessoal acaba se virando, né? Quando tá aqui. Mas... E quando você trabalha para uma multinacional, ela já sabe mais ou menos a regra, já tem ali uma área ali que tem um pouco de diplomacia. Você aprende quando você começa a viajar para outros países. Mas como é que você faz quando você trabalha numa empresa menor? E hoje tem muitas empresas pequenas fazendo negócio com empresas grandes em outros países. Sim. Existe alguém, né, que tenha um perfil um pouco mais de advogado, justamente para dar esse tipo de consultoria, Não, esse tipo geralmente de dicas? são os contadores ou os advogados externos, e a gente faz, enfim, aí você tem uma parte do trabalho que é justamente ensinar a diplomacia ou regras básicas de democracias liberais, de países asiáticos. Você tem as regiões do globo aí, cada uma com as suas regras. Obviamente evitando algum nível de preconceito básico ou premissas muito arraigadas aí no passado, mas a gente tem uma parte do trabalho é justamente contar que aqui não funciona desse jeito, ou que determinada prática é ofensiva para brasileiro, como seria ofensiva, e às vezes não é ofensiva para alguém na Ásia, mas faz parte contar. E a gente tem, né, o mundo hoje, principalmente na parte de ideologia de cultura e valores, a gente está com muita regra no mundo. Então isso é um assunto que está no dia a dia aí dos advogados, ter que lidar com isso dentro das empresas. Não só, né, pessoal de RH também, pessoal financeiro, pessoal que cuida de compliance e por aí vai. Não tem muito como fugir disso. Ao mesmo tempo, por conta disso, a gente tem uma série de regras do tipo: não bata no coleguinho, não mande o coleguinho lavar a sua roupa, porque ele está indo embora, e por aí vai. Mas isso são aprendizados, e a própria essa expansão da China para o exterior, ela vem de talvez menos de 20 anos para cá.
Então, assim, ainda é um processo. Ainda que a China seja um país milenar, a China e o Japão eram países fechados dentro de si. Assim como o Brasil era um país fechado dentro de si. Então, até você acostumar de que você não está na sua própria casa, não está vendo a sua própria regra, não são 5 anos nem 10, talvez aí 30 anos. Que foi o período que, por exemplo, os ingleses que tiveram um império global, têm outra cabeça quando lidam com estrangeiros. Os americanos, como têm uma predominância aí nas negociações internacionais e expansão internacional também com a globalização, têm uma outra cabeça. Então, só que isso não foi de um dia para a noite, isso demorou algumas décadas. Talvez eles um dia também cheguem a entender que, depois de algum tempo, que não funciona, né? E países como o Brasil, a gente tem, nessas questões, o próprio governo ele pune esse tipo de prática muito fortemente, né? Então, as empresas asiáticas, quando chegaram no Brasil, não só chinesas, mas chinesas, coreanas, japonesas, qualquer tipo de prática que diverge muito da nossa cultura é punido pelo governo, no judiciário, trabalhista e por aí vai. Então, existe uma reação óbvia e dura até do Brasil em relação a isso, né, quando acontece. E nem vou tão a fundo assim, né? Até mesmo quando você faz negócios entre empresas dos Estados Unidos e Brasil, né? Que você faz. Quantas empresas hoje brasileiras fazem negócio com tantas empresas americanas? A gente, no dia a dia, no mercado corporativo, está acostumado a lidar com várias. Sim. Até mesmo nisso, a gente vê que tem pessoas, né, que chegam aqui, americanas, que já vieram até no Brasil e que não conseguem entender, às vezes, a cultura e esquece, não consegue fazer negócio. Né? Você precisa contratar uma pessoa local. A América Latina é muito assim também, né? Praticamente uma China. Né? A gente tem as nossas próprias regras. Brasil, a gente tem nossas próprias regras. A gente só quer falar com um coleguinha que a gente conhece, com quem a gente tem mais afinidade. A gente não quer falar com quem a gente não tem. A gente não gosta de ficar, assim, tipo, a gente tem intimidade com quem a gente conhece. Não vem você de lá achando que vai me chamar de apelido. Então, esse tipo de coisa, né, que a gente já vê que já às vezes dá. Para mim é maravilhoso que trabalho com o mercado internacional, e quanto mais a gente vê essas digamos que, especificidades, mais empresas de fora contratam profissionais como a Yasui, que já trabalham aqui, trabalham no mercado latino e conhecem da cultura e falam a língua, né, do que eles é muito mais fácil contratar uma Yasui do que trazer um profissional de lá de fora que não entende nada e acha que vai fechar e fica totalmente perdido. E nem só perdido, né? Fica fora do clubinho, né? Sim. Então... e fica de lado, exato. Ou perde a viagem, normal. Exatamente. Exato. Então, é muito interessante. Eu sempre fui fascinada, né, por essa parte. Que a parte da geopolítica eu já não gosto tanto, mas se tivesse alguma coisa assim, que é em relação a relacionamentos exteriores para ajudar empresas a fazer negócios com outras, com certeza eu teria feito isso há muito tempo já, se eu soubesse. É que hoje eu consegui... o que se vende da globalização é que vai ser tudo muito fácil, porque todo mundo atua sobre as mesmas regras e a mesma cultura. Vale até a página 2, aí você entende os gostos, e aí um pouco do nosso trabalho é entender não só a cultura, mas o que os empresários querem de um lado e de outro, o que os funcionários vão querer também, o que eles têm, não quero só trabalhar e ter um emprego e ganhar salário, o que eu também estou ganhando com essa experiência de trabalhar com uma empresa multinacional ou não, quais os impactos de geopolítica dentro das empresas. Então, por exemplo, eu tenho clientes que são europeus que, no início da guerra na Ucrânia, a gente entrou numa call para os ucranianos que trabalhavam em TI se despedirem porque eles estavam indo literalmente para o front. E aquilo foi bem impressionante para mim. Tipo, olha, eu tô aqui trabalhando com um cara, ele acabou de ligar para todo mundo para se despedir, porque ele está indo literalmente para a guerra, não no sentido figurativo, está indo de verdade. Esse ano estava numa reunião com uma empresa da Finlândia, que faz fronteira ali com Rússia também, e que não era na capital. E
A reunião foi interrompida no meio porque tocou uma sirene de possível ataque. Ele tinha que ir para um bunker. Gente, eu tô fazendo umas reuniões, então, aí agora você não, fala, mas com Israel, e é uma loucura, assim, tipo, peraí, gente, É. agora eu preciso parar a reunião aqui, Preciso porque eu parar que preciso ir pro tá com bunker. alerta de míssil. Exato. Então, assim, a gente acha que o Brasil é bagunçado na parte de violência, mas a gente não tem exclusividade sobre isso. Então, a gente está vendo aí nos conflitos regionais no mundo isso impactando de verdade nos negócios, né? Enfim, também é uma experiência e você tem que entender como trabalhar com pessoas em regiões de conflito, que não era uma realidade nossa até pouco tempo atrás, né? Mas é louco mesmo, né? Porque, assim, aqui a gente é um outro tipo de violência. E, assim, se você pegar uma pessoa de Israel para vir pro Brasil e Sim. fazer entender que, na verdade, não pode passar por aquele local porque é perigoso, ou começou um tiroteio aqui perto, temos que sair, é diferente. É diferente. Né? É diferente. Sim, é diferente. Tipo, não vai naquele lugar, aquela região porque é perigoso. Aqui é tudo junto. Sim. E sem Tudo a junto e sirene. misturado. Sem a sirene, sem o alarme. Sem aviso. Sem o aviso. Então, outra cultura. Mas tudo bem, brasileiro, enfim, eu brinco que a gente desenrola. Então, somos bem adaptados para qualquer situação hoje no mundo. E, Rafa, a gente está vivendo uma corrida tecnológica tão grande e a gente está num momento muito disruptivo. A gente tem inteligência artificial chegando. Eu tenho o meu pensamento que a maioria da população global, tá, ainda não se deu conta ainda de como que a vida de todo mundo vai ser transformada em 3, 5 anos e 10, todo mundo mesmo. E todo mundo tem que acompanhar, né? Acompanha os modelos financeiros, acompanha os modelos econômicos, os modelos comerciais e também as regras. A impressão que eu tenho é que tá sempre assim, tipo aquela expressão que tem o cachorro sempre tá correndo atrás do rabo. Sim. A impressão que eu tenho é sempre essa, assim, tipo, vão inventar uma coisa nova e vai lá, o advogado, se vira, vai lá e resolve, lá tem que ter regra. Sim. Como é que isso é, assim, tipo, como é que faz isso, assim, tipo, quando é que é percebido a necessidade? Não, agora a gente precisa ter regras, né? E você acha que essas regras hoje em dia, aqui no Brasil, elas são dadas com muito atraso do que deveria, prejudicando o mercado, ou você acha que a gente entra no timing certo? Então, o Brasil, historicamente, desde que a gente começou, aí abriu-se a internet no Brasil, a gente ficou 9 anos, né, discutindo se teria uma lei para punir usuários na internet por algum tipo de ilícito. Depois a gente entrou na discussão de, então, o ideal não era começar punindo, o ideal era começar criando direitos. E aí, em 2014, a gente consegue aprovar o Marco Civil. Até então, todas as leis, e aí virou uma coisa meio jabuticaba brasileira, a gente aprova leis de regulação de tecnologia e internet quando a gente tem algum escândalo. Então, o momento de preciso regular, ele vem na esteira de alguma coisa deu muito errado. Então, a Lei Carolina Dickmann vem pela Carolina Dickmann. O Marco Civil vem porque o Snowden revelou, né, que estavam ouvindo e monitorando a Dilma. A LGPD vem no escândalo do Cambridge Analytica, de que os dados dos brasileiros, 200 mil, 300 mil, estavam sendo analisados e tratados de forma indevida. A gente hoje vai dar 3 anos, ou 4 anos quase, final do ano talvez 4 anos, que a gente está discutindo um projeto de lei de regulação de IA e aí a gente ainda não teve nenhum robô matando ninguém. Então, ninguém ainda falou, agora eu tenho que aprovar isso de qualquer maneira. E você tem, obviamente, forças contrárias disputando no Congresso se a gente vai regular de um jeito ou de outro. Historicamente, o Brasil ele teve uma posição aí que eu falo privilegiada, porque a gente vê o que a Europa regula e eles têm uma verve de regular muito forte para proteger mesmo os direitos dos cidadãos europeus, do tipo, eu sou uma região de direitos humanitários, o cidadão em primeiro lugar, eu não vou deixar que negócios prejudiquem os cidadãos. E por conta disso abriram mão de uma série de questões de inovação tecnológica. Agora, mais do que nunca, né, tem produtos do iPhone e do Android que não funcionam na Europa porque não podem funcionar. Porque a lei lá não seria cumprida se eles funcionassem. Então, você literalmente recebe hoje um produto capado.
E a gente vê o que os Estados Unidos fazem, que é o laissez-faire, que é o faz aí que no final a gente se resolve. O mercado decide, a concorrência resolve. Também com os impactos disso. E o Brasil escolhe, ora eu fico de um lado, ora eu fico de outro. Então a gente escolhe o pé em que a gente coloca em cada canoa e pode ver os efeitos antes e escolher para que lado a gente quer ir. Isso funcionou bem até aqui, só que, como toda regulação, ela está atrasada. A discussão é quão atrasada eu quero ser. Porque a gente pode esperar muito, como foi no Marco Civil. E quando a gente criou o Marco Civil, ele virou uma lei totalmente principiológica, ou seja, eu falo muito de valores e falo pouco de regras práticas do dia a dia, para que a lei dure, porque senão ela acabaria em 5 minutos. Na LGPD, a gente já entra um pouco muito em questões práticas e que hoje já são discutidas se elas param de pé ou não no mundo de inteligência artificial. A própria regulação de telecom hoje se discute se ela, depois de 15 anos, ainda funciona. A gente fica o tempo inteiro discutindo questões de neutralidade de rede, questão de espectro e alocação de espectro, quando eu tenho satélite no céu dando internet para todo mundo, se o espectro é tão raro assim ou não. Então a gente fica... atrasado sempre estaremos, tá? O advogado é sempre atrasado. A figura do advogado é o coelho da Alice. Ele está sempre com o relógio na mão falando estou atrasado. Se a gente consegue minimizar os impactos para que você não tenha danos muito extensos, ótimo. Agora, em regulação de tecnologia, talvez a pior coisa que você consiga fazer seja ou proibir, e olhando aí num contexto global, todos os países já entenderam, proibir alguma aplicação de inteligência artificial que seja assim mais básica no dia a dia. Não estou falando de proibir que o robô mire e atire. Isso daí todos os países estão proibindo. A própria ONU tem propostas de resolução para impedir robô de sair na mão e brigar de fato. Apesar do que a gente está vendo hoje nos conflitos regionais do Irã, de Israel e da Ucrânia, né? Quem está brigando são os robôs. Sim. Então, se isso se espalhar, a gente mudou, já mudou, mas isso está no nível regional, talvez mude no nível global, que a guerra hoje significa atacar míssil e drone, não tem mais humano morrendo porque está trocando tiro um com o outro ou esfaqueando um ou outro. Muito mais tecnológica e biológica do que antes. Então, assim, esse é um impacto que durante anos a gente fez filme disso, o Exterminador do Futuro está aí para falar sobre isso, há 40 anos. Mas a gente nunca achou que pudesse se tornar realidade tão rapidamente. E se tornou, e não tem regra, e talvez nunca tenha, e talvez seja isso mesmo. E a humanidade decidiu que é mais fácil botar aço e chip para se matar do que humano, porque o custo da guerra, de verdade, o custo real é ver gente morrendo. Quando não tem gente morrendo, talvez fique muito. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais disposição, e por aí vai. Isso é uma regra que talvez nunca volte. Outros impactos e atrasos que a gente sempre vai ter, a gente tem que decidir o que eu quero ser. Eu quero ser uma sociedade... e a gente vai ter essa escolha agora. A gente talvez tenha países que falem, olha, eu quero ter data center e robô, e os humanos, todo mundo recebe um salário mais ou menos igual e todo mundo vive bem, ninguém passa fome, mas também ninguém trabalha muito. E ninguém vai ficar rico. Eu vou ter essa escolha, quero isso ou não quero. Quem quiser trabalhar mais, ficar rico, vai empreender, vai assumir risco, em algum momento vai falar, não, vou ter que ir trabalhar em outro lugar, porque se todo mundo ganha um salário, vai para a praia, se diverte, vai para o parque e fica vendo vídeo na internet, no telefone o dia inteiro, quem é que vai querer trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a domingo? Então, a gente vai ter essas escolhas sendo feitas em 5, 10 anos. Como é que a gente vai regular isso? Ninguém sabe. Talvez a gente nem regule. Talvez a gente diga que todo mundo tem que ter uma renda mínima. Os Estados Unidos, que talvez seja o país aí com mais grau de liberdade econômica hoje no mundo, já discutem renda mínima. Talvez precisemos de uma renda mínima daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Talvez uma parte das empresas de tecnologia que vão substituir a força de trabalho precisem ter um pedaço delas que seja público. Isso foi proposto semana passada. Essa semana estão tentando discutir isso mais a sério. Então, assim, a gente vai entrar num mundo em que talvez o trabalho não seja mais aquele que a gente se habituou a ter. E talvez em outros lugares eu não tenha mais essa condição. Eu tenha que trabalhar porque eu preciso, sei lá, escavar minério
para alguém construir alguma coisa. Então não existe essa de não vão aparecer amanhã 20 robôs para entrar dentro de uma mina para tirar cobre e terra rara. Eu vou precisar ter gente. Eu vou precisar ter gente em hospital, eu vou precisar ter gente nas escolas, ensinando as crianças. E aí, como é que a gente vai... Quem é que é valorizado ou não nisso? Então a gente está no limiar de uma virada de como é que a gente se entende como sociedade. Talvez a gente, na nossa velhice, não tenha nenhum sinal e a gente acha que a nossa vida da infância, os nossos netos, têm uma vida que eles não conseguem visualizar como era a nossa vida. Assim como eu não consigo visualizar como era a vida do meu bisavô num Brasil que a média de idade era 40 anos. As pessoas morriam com 42 anos. 45 anos era idoso. Eu estaria ali na porta do sarcófago já, indo ali, me despedindo. É um mundo completamente diferente. Então, assim, a gente está talvez criando de novo um mundo que é completamente diferente do que era o mundo 100 anos atrás. Sabe? Não tenho dúvida disso. E com outra cabeça. Então, e aí, Rafa, essa que é a questão também, né? Quando a gente tem alguma coisa muito inovadora chegando, né? Uma tecnologia muito nova, né? Quem é que senta na mesa para discutir justamente as regras que deveriam colocar? No Brasil, quem tem interesse. Casos. Então, mas são as grandes empresas. Todo mundo. Que são aquelas as grandes que a gente... empresas, obviamente, mas a sociedade civil também, no Brasil participa bastante. ONGs, partidos políticos. Hoje no Brasil a gente tem uma participação muito grande de igrejas e entidades religiosas em vários debates, associações de criadores, enfim, geralmente quem é impactado. O Brasil ele é o quinto maior país, né, de população, mas de democracia nós somos o terceiro maior. A gente só perde para a Índia e Estados Unidos. E apesar de democracia ser complicado, polarizado, bagunçado, fale aí, coloque o seu adjetivo preferido, o Brasil ainda é uma democracia muito pulsante. Então, assim, eu brinco que se você quiser ver o que é o Brasil, passe uma tarde num Congresso Nacional, num dia de plenário. Você vê ali a democracia funcionando com... o choque é que você entrou num circo, porque você vê todo tipo de gente andando, circulando, cada um querendo cobrar alguma coisa, e que é uma grande praça. Enquanto for uma grande praça e todo mundo conseguir falar e puxar e vale o voto, faz parte do show. Tá? Agora, obviamente, não adianta... Nenhum desses grupos tem muita proeminência. A gente acha que no Brasil o grande capital manda e tal, porque ele tem muita pauta. Mas a gente tem, sim, um congresso super múltiplo e com muita coisa funcionando e rodando e sendo muito pressionado. O maior sinal disso talvez seja porque não tem ninguém feliz. Se está todo mundo, de alguma maneira, irritado, é porque ninguém conseguiu tudo o que queria. Mas quem é todo mundo irritado? Todos os stakeholders, todos os grupos interessados. Porque eu tenho certeza ninguém está feliz. Eu tenho certeza que em determinadas esferas, né, em determinados negócios, as big techs são muito felizes. Não, nem tanto. Tem ameaça o tempo inteiro de regulação do Brasil, tem... Ameaça de regulação, sim. Sim, e são multadas e são pressionadas, tem que mudar o modelo de negócio. A gente teve semana passada a própria Apple, que é a maior empresa hoje do mundo, no Brasil teve que soltar a App Store de terceiros, por uma determinação do CAD. Então, assim, não estou vendo a Apple feliz por conta disso. Não, e esse é um papel importante, até mesmo das associações e dos grupos Sim. que defendem a minoria, porque, por exemplo, é muito fácil para uma big tech, para uma empresa grande de qualquer mercado, ter alguém, né, trabalhando lá junto com o Congresso, trabalhando lá em Brasília. É muito fácil e barato para eles, né? Sim. Mas para empresa pequena, eu sou um empresário, eu acabei de montar um canal, né? Não vou ter uma pessoa lá em Brasília. Eu preciso de alguém, né, que esteja lá para me representar também. Exato. Os menores são obrigados a se juntarem em seus grupos para criarem volume. Então essa é a importância também da gente estar dentro de uma associação como a Abbots, fazendo o trabalho que a gente faz para dar força para a associação, para colocar. Porque eu até gostaria que você falasse um pouquinho também, Rafa, porque você sabe que a gente, lá na associação, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde um monte de gente a gente tem um grupo geral, né, de parceiros e não necessariamente somente associados.
E é engraçado que quem mais cobra por alguma coisa são as empresas que não são associadas. E é o que a gente fala, se você não se associar, como é que você quer estar aqui dentro do grupo? Você quer que a associação tome alguma atitude. Mas a gente precisa de todo mundo junto, a gente precisa ter uma força. É claro que a gente vai atirar com um canhão que vai direcionar para um perímetro menor, a gente vai ter uma força muito menor, né? Se a gente tiver... Então, a chance da gente conseguir brigar por uma coisa junto com a Big Tech, ela aumenta quando a gente tem uma força maior. É a primeira pergunta. Exatamente. Quando você vai falar com um político, a primeira pergunta sempre é quem você representa, quantas pessoas, quantas empresas, quantas pessoas... Quais são as empresas? Quem é que está aqui, com quem eu estou falando, vocês têm representatividade de mercado ou não, são 3 empresas ou são 50, então isso faz diferença. E também de você ter visões múltiplas e capacidade de identificar pautas que sejam relevantes para todo mundo, para escolher o que levar, porque também a gente não tem 100 tiros de canhão o tempo inteiro. Eu tenho que escolher os tiros e as batalhas em que a gente entra. Então, quanto mais gente, melhor é para entender impactos do que a gente está sofrendo e o que é de fato, onde é que eu vou gastar meu tempo de verdade. Né? E vamos entrar até um pouquinho dessa seara da pirataria, porque acho importante aqui, para começar. Não sei se é a cultura só do brasileiro, mas o brasileiro nem acha que está consumindo conteúdo pirata. Né? Tá vendendo o aparelho na Magazine Luiza, tá vendendo nas lojas americanas. Sim. Eu sempre comprei nas americanas, não é pirata. Exato. Então explica aqui pra gente um pouquinho como é que todo mundo sabe que tem um aparelho pirata e mesmo assim ele é vendido num grande marketplace, como Lasa, como Magazine, Casa Bahia, qualquer que seja, Amazon até, né? E o que você acha que daria para fazer em relação a isso? Então, o marketplace, o brasileiro tem a cabeça do shopping, né? Então, se está dentro do shopping, deve ser legal, porque alguém homologou que aquilo ali está sendo vendido, então não deve vir de contrabando, não é ilícito. O mesmo vale no ambiente online, e aí é justamente o dever de cuidado que a gente tem discutido em alguns níveis, né? Em telefonia móvel, a Anatel hoje exige, já vai dar 2 anos, que os telefones tenham o número do e-mail cadastrado para comprovar que é um aparelho homologado no Brasil, ou seja, eu não estou vendendo um aparelho pirata que não existe aqui, que não foi homologado no Brasil, o modelo do aparelho, não aquele aparelho em si, que não é o aparelho que vai explodir na tua orelha amanhã. Isso é uma disputa já de como colocar, como obrigar o marketplace, que em tese só está colocando à venda um produto de um terceiro, né, que está fazendo a venda usando a estrutura do marketplace, como exigir que isso seja colocado. Só que isso existe para produto regulado. Eu não coloco álcool gel para vender sem ter lá o número da Anvisa, porque pega fogo. Fogos de artifício, que é um problema no Brasil desde sempre, com as lojas que vendem, que explodem, porque não era vendiam o fogo de artifício, o foguete lá, que não era homologado e ele explode e mata todo mundo. Então, assim, a necessidade de homologação de algumas coisas no Brasil, ela sempre existiu. Isso entrou para marketplace também. O STF reforçou no julgamento do Marco Civil a responsabilidade e dever de cuidado de marketplace sobre determinados conteúdos e outros produtos, colocando uma regra do tipo, você não coloca produto pirata para vender na tua loja física. Por que você vai fazer isso na loja virtual? Como é que alguém vai olhar ou não? O que afinal você deixa subir para vender ou não, e o que você verifica que está sendo vendido ali ou não, se é contrabando, se não é. A gente está vendo agora, por exemplo, venda de canetinha de emagrecedora em marketplace. A polícia, final de semana, fez uma operação que apreendeu um caminhão vindo do Paraguai com 3,5 milhões de reais em canetinha. Deve ser canetinha pra caramba. Então, que iam entrar aqui nas farmácias e tal. Então, assim, conforme a gente vai caminhando, você não tem um produto, você tem vários produtos que precisam de algum nível de homologação. Eu tô falando de remédio, um negócio que você põe no teu corpo que vai te deixar sem fome ou vai passar mal, bem mal. Eu tô falando de aparelho de pirataria que pode te expor a uma série de riscos, do tipo tudo que você consome está sendo vigiado.
Foi interessante que teve aquela operação na Argentina, né, que derrubou um provedor pirata que tinha um monte das caixinhas, e no minuto seguinte o consumidor.gov e o Reclame Aqui foram inundados de reclamações de a minha caixinha parou de funcionar, que porcaria é essa? Eu paguei um dinheirão, eu paguei R$200 por ano, essa porcaria parou, o que é isso e tal? De um monte de gente que não fazia a menor ideia, de fato, de que aquilo ali era pirata. Então a gente tem alguns ângulos nessa história. Um da educação, de afinal ensinar o brasileiro a reconhecer o que é conteúdo pirata ou não, porque o conteúdo pirata ele tenta, né, se mascarar sempre como lícito, e entrar num marketplace é uma das formas de você mascarar isso. A outra é a questão do brasileiro não entender, porque ele não visualiza de imediato o impacto de usar uma caixinha pirata. Ele vai entender no dia que ele faz uma compra num site, usando a internet numa caixinha pirata, que visualiza tudo que você está fazendo e vai pegar teu cartão de crédito e vai sair comprando um monte de coisa. Ou vai te botar para fazer um golpe. Tinha uma época que eles estavam conseguindo, hoje não, porque os bancos mudaram os seus aplicativos e sites, mas que tinham caixinhas que vinham com a instrução de quando você tentava acessar o banco, eles subiam uma interface do teu banco, igual a do teu banco, só que você digitava login e senha e ia para outro lugar, ele capturava esses dados e usava para acessar igual. E desviar dinheiro, e era exatamente igual. Até no ATM, na maquininha da rua. Sim, a gente teve captura de ATM, chegou a esse nível de sofisticação. Então, a gente tem uma série de golpes que vão acontecendo, eu tenho que trabalhar num lado de educação e no outro lado de punição. Pirataria no Brasil ele ainda é um crime considerado um crime menor. Então o brasileiro, a gente tem os crimes de estimação, né, que a gente gosta. Então o jogo do bicho é um crime de estimação, que é uma contravenção há 80 anos. Pirataria era uma coisa que tipo, eu não sei a quem eu estou fazendo mal, a empresa é rica, parte das pessoas eu não estou prejudicando ninguém. Exatamente. E as não pessoas entende não sabem o prejuízo porque não visualiza. E muita gente não sabe que a pirataria é crime. O que acha, tipo, não é crime, é só algo meio errado. Então, exatamente. É tipo beber e dirigir. Eu tô deixando de dar dinheiro pra Netflix. A Netflix não precisa do meu dinheiro. A Globo tá muito rica já, exato. não tem... E não entende que aquilo tem um impacto para ele próprio. Então, isso vai muito pelo lado da educação. Você tem o lado da punição e fiscalização, que é destruir os materiais piratas. Isso anda muito no lado de produto falsificado mesmo, né, produto físico. E no lado virtual e produto digital, isso vai começar a mudar agora com as regras novas da Ancine, né, de poder ter mais agilidade para derrubar site pirata, ou sites de streaming pirata e por aí vai. Até na questão de formação de preços. Se eu sou uma empresa, eu paguei milhões para ter direito esportivo de passar jogo na internet. Agora todo mundo fala quanto afinal a Live Mode e o Cazé TV pagaram para ter Copa do Mundo, UEFA, Champions League e por aí vai. E aquilo está chegando de graça para você, de graça no YouTube, eu não pago uma assinatura. Aí as pessoas reclamam, mas tem muito anúncio de bet. E aí o Cazé fala, mas eu tenho que pagar a conta de algum jeito. Então, assim, ou eu vou aceitar anúncio, ou eu vou desligar. Então, assim, como é que vocês querem afinal ter acesso a isso? Os direitos disso são caros mesmos, porque todo mundo quer, tem muita demanda, logo quem produz, né, as ligas vendem caro. Então como é que eu me monetizo? Quando você vai e coloca todo mundo na pirataria, mais caro fica, porque menos gente está pagando. Então o preço unitário para todo mundo é maior, isso vale para tudo, vale para Netflix ter que lançar plano com anúncio, Disney lançar plano com anúncio, a conta de luz com pouca gente pagando vai ficar, estamos na bandeira amarela por causa de seca e de gato. Bandeira roxa. Aqui em São Paulo agora estamos na bandeira amarela, então a conta esse mês, né, aumenta 15%, 20% por conta de seca, mas também por conta de gato, a conta de água. Tudo que é dividido na coletividade, você pode não ver o efeito imediato, mas ele vai te alcançar em algum momento, se você não muda. E vai entender, e isso vem um pouco desse mundo que a gente vive, que todo mundo... eu ouvi hoje uma pessoa falando, agora não lembro quem, numa entrevista, que o capitalismo talvez tenha vencido mais do que a gente imaginava e vivemos num mundo muito individualista. E se estamos num mundo muito individualista, vale o farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu vou olhar o meu e dane-se o resto. Só que
toda vez que a sociedade fez vou olhar o meu, dane-se o resto, a gente terminou ou em guerra, ou em revolução, ou em falência de estados. Então, cabe também um papel de quem trabalha nos setores econômicos que estão sendo impactados no governo, nos órgãos de controle, também puxar a corda para o outro lado de falar, gente, lembra que assim, se não for todo mundo caminhando mais ou menos junto com produtos e com preços e com modelos de negócio que são divididos para a coletividade, não vai ter. Em algum momento a conta não fecha mais e acabou. E aí eu não consigo mais colocar de pé. Agora, a gente tem sim uma questão no Brasil também, que a gente sabe, aumentou o imposto, aumenta a pirataria. Aumentou o imposto sobre banda larga, vai aumentar a pirataria. Aumentou o imposto sobre streaming, aumenta a pirataria. Quero colocar imposto, e a gente vai ter uma questão com reforma tributária ano que vem, que o imposto sobre produtos digitais, a indústria digital foi eleita como a grande, não ocupada, mas a grande beneficiária pelo sistema tributário que a gente tem hoje no Brasil, que ela paga pouco imposto. Então, a gente tem, a partir do início da implementação da reforma tributária, o setor que, em média, paga ali 18%, 20%, vai para 30%. Existe uma preocupação muito grande dos empresários, das empresas, de quem trabalha no setor, sim, se eu pago 10%, 12% a mais de imposto, eu vou ter que tirar de algum lugar, então eu vou ter que contratar menos gente, eu vou ter menos produto, eu vou ter mais pirataria. E aí, como é que a gente vai fazer? Não adianta só sair prendendo todo mundo. Eu preciso educar e eu preciso também, dentro do trabalho de educação, e trabalhar também no Congresso de mostrar que tem estudos disso, né? Você ter acesso à educação, acesso a conteúdo digital democrático. O que eu falo democrático? Você não tem que ir para frente numa sala, sentar numa TV com 5 pessoas, cada um tem a sua tela. Então, cada um pode ver um conteúdo, cada um vai escolher o que vai assistir. Essa democracia, esse acesso, eles também, além de criar seres humanos e brasileiros mais inteligentes, mais safos e mais interessados no mundo, de alguma forma, e também mais fofoqueiros, né? Porque o brasileiro adora a novela, a gente também tem a capacidade de redução de violência, a capacidade de todo mundo estar ocupado de alguma forma, porque ocupado não é só estar trabalhando, se eu estou estudando, se eu estou vendo um vídeo educativo, se eu estou vendo alguma coisa que vale a pena, se eu estou lendo um livro, enfim, eu estou fazendo algo melhor do que estar no meio da rua, sem fazer nada, perdendo meu telefone para bandido ou fazendo outra coisa. Então, assim, o acesso à informação, e isso é calculado pela GSMA, o órgão da ONU que cuida de telecomunicações também, a ITU, cada mega de banda larga, né, que eu aumento, ele é diretamente relacionado ao aumento de PIB. Então, se eu aumento a velocidade média da internet em 1 mega, eu aumento o PIB do país em 1%. Velocidade média, né? Tô falando, não adianta eu ter 600 mega e o amiguinho ter 10 de velocidade. Então, está comprovado, depois de quase 30 anos, 20 e muitos anos, que dar internet, dar informação, aumenta a capacidade econômica de um país. Como fazer isto e manter isso funcionando é a grande questão, né? E, Rafa, a gente está aqui chegando no final. Eu queria, antes de terminar, te fazer um convite. Para participar de um webinar nosso, na verdade participar de vários, tá? Mas eu acho que vai ser muito legal a gente fazer um webinar sobre algumas coisas que, primeiro, que as pessoas realmente não sabem como é que funcionam, né? E até mesmo que a gente tem algumas polêmicas, do tipo, as bets. É um assunto aqui que a gente ficaria meia hora, a gente não teria tempo aqui nesse momento. Não, umas 3 horas. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre o contexto das bets dentro dos vídeos, dentro dos conteúdos, porque eu acho que realmente isso aí esclareceria para muita gente, né? Porque o pessoal fica confuso, né? Tem um coleguinha que não está podendo, ele não vai poder exibir os jogos da próxima Copa porque tem muito conteúdo de bet, mas peraí, tem muito maior aqui que também fala sobre bet ali dentro. A gente tem em regra agora, né? O Ministério da Fazenda tem em regra, o CONAR tem em regra,
O judiciário vai julgar, então eu vou ter jurisprudência. Então, assim, balizas a gente tem para se basear hoje em dia. O problema é que é um mercado que evoluiu muito rápido, as pessoas não têm muita noção do que pode ou não pode. As regras do Ministério da Fazenda são do meio do ano passado, estão fazendo um ano agora, vão fazer um ano. E então a adaptação ao que afinal pode ou não pode, ela está muito no início. É que a gente teve Copa do Mundo, que é um pico de audiência para você assistir streaming. Não sei se você lembra, a Copa do Mundo era na TV, TV aberta. Sim. A Copa do Mundo está no streaming pela segunda vez. E é a primeira que ela está com todos os jogos no streaming. Então, se as pessoas acham que a regra antiga vai mudar para a plataforma nova sem nenhuma adaptação, estão muito erradas. Tanto que uma das razões do sucesso é justamente que a forma de se comunicar e transmitir futebol e outros esportes, ela está mudando completamente. A forma de se comunicar está mudando completamente. O relatório da Reuters, que sai todo ano, né, o estado da indústria jornalística no mundo, ele saiu agora em final de março. Eu estava lendo no final de semana, ele fala, primeiro, a proeminência do vídeo. Então, assim, se você lia, você vê. Eu prefiro, porque o ser humano gosta de ver coisas se mexendo. Então, frango assado rodando na padaria chama mais atenção do que o cartaz do pão e quanto está o preço do pão. A gente gosta de movimento, por uma questão biológica, sei lá. Então, isso vai mudar e a forma de se comunicar vai virar vídeo. Se o vídeo domina, isso já foi comprovado agora nessa última versão do estudo. A forma da gente usar o vídeo, ela vai mudando, é muito dinâmica. Só que para algumas coisas a gente já tem regra, falta se adaptar a como é que essa regra vai funcionar. Agora, ainda tem muita dúvida e outros formatos de vídeo de comunicação vão aparecer que não estão na regra. Então a regra ainda vai ter que ser alterada e vai ter que ser atualizada. A gente viu isso agora um pouco. Bom que você tem mais trabalho aí pela frente, Rafa. Bastante. Muito obrigada. Foi um prazer falar aqui com você, esclareceu pra caramba. E eu acho que a gente tem que trazer mais esses conteúdos pro pessoal que tem muita dúvida. Sim. Falar para aqueles parentes que todo mundo tem, que consomem pirataria, o que acontece, os parentes que jogam nas bets, etc. Quais são as implicações daquilo. Acho que é importante. Muito obrigada. Obrigado.